Olá, estão do segundo E já IB. Sou o professor Renato, professor de matemática de vocês. Agora no segundo bimestre iremos trabalhar estatística e probabilidade, tá? Hoje a gente vai trabalhar termos de uma pesquisa estatística, população e amostra, variável e frequência absoluta e frequência relativa, tá? Para esperar vocês. Não desista em dias ruins, lute pelos seus sonhos, tá? Bora, Paulo. Tá, a gente vai falar aqui de estatística e probabilidade. Primeiro falar de estatística, tá? E posteriormente, para a banda avançada dos conteúdos, eu falei probabilidade, tá? Para estatística significa análise de dados com ciência que surgiu milênios antes de Cristo, sendo no início uma simples contabilidade de números, tá? Acredita-se que o desenvolvimento ocorreu em razão da necessidade dos governantes conhecerem como o recurso do bem do Estado, distribuição pela população e dispunha o Estado, tá? Até hoje, os conhecimentos de suas aplicações em relação a seus assuntos públicos pode oferecer dados que embasam qualquer tipo de pesquisa e uma disciplina presente em quase todos os cursos superiores. Quem vai fazer matemática em alguma área de cálculo vai querer estatística com certeza, e cálculo. Apesar da frequência com que aparece no nosso dia a dia, uma vez que os gráficos das tabelas povoam jornais, revistas e sites, a estatística pode nos levar a detalhes bastante sofisticados envolvendo maiores conhecimentos técnicos. Aí, tipo assim, igual essa pesquisazinha que tem do IBGE, tá? Que tem a população de pessoas que têm 25 anos de idade, né? E no ensino superior, de ano de 2016, né? A pessoas brancas, 20,7 homens, 23,5 mulheres e pretas e pardas 7% homens e 10,4% mulheres negras e pardas, tá? Aí tem a taxa de escolar de líquida de ajuste ao ensino médio, né, de 2016 de homens 63,2 e de mulheres 73,5, tá? Pessoas de nível de ensino adequado na faixa etária, tá? Tipo assim, ó, só um exemplo, isso aí que eu falei pra vocês, tá? Bora pra avançar aí, tá? Termo de uso de uma pesquisa, tá? O uso de pesquisa é bastante comum em várias atividades humanas, vezes alguns exemplos, tá? Aí tá, o primeiro exemplo, as indústrias costumam realizar pesquisa em consumidores antes de lançamento de um novo produto no mercado. Tipo assim, o cara tem duas empresas concorrentes, tipo assim, a Pepsi e a Cola e a Coca-Cola, beleza? Aí, tipo assim, eles verificaram, tipo assim, como o pessoal do norte, ele gosta de uma Coca-Cola mais gelada, mais doce, mais adocicada, né? Menos forte, né? Aí eles colocam, tipo, para aquele determinado público, eles vão lançar um produto novo e vão colocar lá para aquele público específico um sabor tal, mais adoçado. Aí, tipo, se o pessoal do sul não gosta muito de uma Coca-Cola muito doce, é menos doce, menos adoçada, um pouquinho mais fraca, com menos gás, entendeu? Tipo assim, a Coca-Cola quer lançar uma Coca-Cola com café, que agora já tem, né? Tipo assim, aí faz uma pesquisa, tipo assim, se viesse Coca-Cola com café misturado, você gostaria de tomar e tal? Cara, é uma aceitação boa, as pais fazem um produto, tá? O exemplo 2. As pesquisas eleitorais fornecem elementos para os candidatos direcionem na campanha, tipo assim, tem o governador do azul e o governador do amarelo, tipo assim, fazendo as pesquisas lá primeiro, aí tem mais o governador do verde, né? Aí, tipo assim, aí verifica qual é aquele que tem aceitação melhor na população. Aí o cara que está em desvantagem, vendo que está em desvantagem, procura mais apoio político para fortalecer, para ele sair na frente das pesquisas, beleza? Aí, tipo assim, para o cara se tipo assim, ter uma base, então uma previsão do que vai acontecer nas urnas, na votação, beleza? Aí tenta sempre fazer aquela pesquisa de Ibope, pesquisa de, de audiência, vai perguntando em casa, beleza? Tipo assim, no bairro sim, no bairro não, vamos fazer essa pesquisa. Tipo assim, para saber a intenção de votos, para ver se o cara tem chance de ganhar ou não. Aí, tipo, até também pro candidato se preparar, tentar se fortalecer, fazer alguma coisa, tá? Pesquisa de desempenho dos atletas das equipes foi partida de um campeonato ajuda no planejamento de treinamentos. Tipo assim, o cara, todo time ele tem o quê? Uma gama de atletas lá que todo tempo estão treinando. Aí vê o cara que tá cansado, tá com baixo rendimento, claro que ele vai tirar. Que a intenção do todo time quando vai jogar é ganhar, né? Então todo tempo ele tenta verificar quais os atletas que estão no índice de aproveitamento bom, estão fazendo bastante gol, estão com um aproveitamento físico muito bom, aí a gente fica só anotando e fazendo dados estatísticos. Tipo assim, que todo tempo se ele vai jogar, ele vai colocar sempre os melhores jogadores, de acordo com os dados estatísticos deles. Beleza? Emissoras de TV utilizando pesquisa como mostram preferência de espectadores para
organizar uma sua programação, realizar uma pesquisa envolvendo muitas etapas, com amostra de coleta e organização de dados, resumo desses dados, beleza? Representação de resultados. Tipo assim, as emissoras de TV, tipo assim, eles verificam. Aí se você for prestar atenção, as emissoras sempre tem aquela briga que rola, né? Determinado horário, tipo no horário das 7 horas, aí tem a novela da Globo, a novela da SBT, a novela da Record, né? Aí eles ficam fazendo essa pesquisa, aí vão na casa das pessoas, perguntam o que elas estão assistindo naquele determinado horário, para eles fazerem aquela pesquisa, sabe? Olha, a SBT ganhou naquele tal horário, a Record ganhou naquele tal horário, a Globo ganhou naquele tal horário. Por quê? Aí, só interessa para as emissoras, né? Interessa assim muito. Porque as emissoras, ela fazendo isso aí, tipo assim, aquelas pessoas que pagam a propaganda, tipo assim, aquela de bebida, de jogo, de shampoo, de vários tipos de propaganda que fazem, eles compram aquele horário, pagam para a emissora para eles rodarem a propaganda dele naquele determinado horário que tem a programação deles está em alta, tipo assim, muitos telespectadores assistindo, tipo assim, é comprado, é caro, entendeu? Então, quanto mais eles ganharem, certo? É melhor para eles. Eles ganhando no Ibope, as pessoas assistindo, aí mais patrocinadores vão pagar, comprar aquele horário para divulgar aquele produto deles lá, tá? Beleza? Então, vamos lá. Vamos iniciar a pesquisa coletando alguns dados. Para isso, façam o que se pede, beleza? Então, qualquer um pode ser um estatístico hoje, beleza? Até tu tá aí na tua casa, beleza? Agora fazer uma pesquisa bem simples. Anotem a quantidade de torcedores que pode ser teu amigo, ou vizinhos, ou pessoas que você conhece. Pergunta para eles, qual time que tu torce? Aí tu nota, Flamengo, Vasco, São Paulo, Palmeiras, aí vai colocando uma tabelinha. Aí do lado tu coloca só o time, do outro lado só a quantidade de pessoas que tu conhece que torce para aquele determinado time. E organiza uma tabela, isso que a gente está fazendo aqui, tá? Aí vai colocando os times e para quem eles torcem vai colocando do lado. Beleza, tu já é um estatístico, conseguiu fazer e montar um dado estatístico, beleza? Vamos lá. População e amostra. O que é população e amostra? Se quisermos saber um exemplo, qual a matéria favorita entre os alunos de uma classe, por exemplo, consulte todos os alunos da classe. No entanto, isso não é possível quando queremos pesquisar sobre a intenção de voto de eleitores do estado de São Paulo, pois não podemos consultar todos os eleitores que constituem a população do universo estatístico, beleza? Então é o seguinte, para falar de população e amostra é o seguinte, aqui tipo assim, no estado do Amapá, estava falando de eleição agora há pouco, beleza? De eleição aqui. Aí tipo assim, vamos falar para eleição de governador, certo? Aí tipo assim, se fosse te dar, tu e uma equipe pequena, uma equipe pode ser uma equipe grande, tu conseguiria passar na casa de todos os amapaenses aqui do estado do Amapá para fazer a pesquisa de intenção de voto para governador? Você não conseguiria, beleza? Então, o que é feito então para você fazer isso aí? Isso é feito o quê? Para você fazer encontrar o resultado exato ou aproximado, você vai fazer o quê? Vai fazer, primeiro, você tem a população vai ser quem? Todas as pessoas que votam no estado do Amapá. Você ia conseguir pegar todos? Não. Então, o que você pode fazer? Vai fazer o quê? Vai coletar uma amostra. Tipo assim, vamos do total todo que temos aqui, vamos supor que tem mais de 100 mil pessoas, 80 mil pessoas aqui no estado do Amapá. Aí vamos supor que você pegou 870 pessoas. Vamos supor que seja, vamos suposição, 870 mil habitantes aqui no estado do Amapá. Vamos supor que você pegou 870, beleza? Então, essa 870 vai ser uma amostra daquele total. Aí dessa pequena amostra que você vai fazer, você vai utilizar cálculos estatísticos, beleza? E vai saber estimar, tipo assim, qual o candidato pode ganhar. E vai ter aquela margem de dispersão. Tantos pontos para mais, tantos pontos para menos. É mais ou menos isso que os caras que fazem a pesquisa de voto, eles fazem, beleza? Então nesse caso aí, quando a população é muito grande, você vai ter que coletar uma amostra para poder calcular aquele valor que você quer encontrar. O valor para fazer aquela pesquisa, aquela aproximação, tá? E no caso aqui da turma, logo quando ele falou no início aqui, tipo, da tua turma, tu chegou lá no segundo EJA, segundo EJA B, tu conseguiu perguntar qual a idade dos alunos aqui, de todo mundo, você se perguntando de todos da turma, você conseguiria fazer de toda a turma? Conseguiria, porque a população é pequena e você conseguiria fazer um resultado mais exato, tipo assim, o resultado, tipo, você fez a pesquisa só com a tua turma EJA, só com a turma EJA B, aí tu conseguiu obter o resultado exato, beleza? E no caso, quando a população é muito grande, você conseguiria fazer? Não. Então você ia fazer o quê? Criar o quê? Tirar uma amostra para poder encontrar o resultado daquela população geral, tá? Então presta atenção, população é todo e a amostra é só uma pequena parte que é tirada, tá?
É comum aparecer a publicação de pesquisa quando os eleitores foram consultados por a escolha da amostra, com os quais os eleitores. É fundamental para os resultados. Chama-se o universo estatístico e A e a amostra, beleza? Então, o universo vai ser a população e A vai ser a amostra, tá? Beleza. Aí naquela pesquisa que eu pedi para te fazer com os teus vizinhos lá, beleza? Perguntou qual time que tu torce e tal. Verificou tudinho, beleza? Aí eu pergunto para ti, aquela amostra que tu fez lá, tu fez fez uma coleta de dados de uma população ou de uma amostra? Aí tu me fala, responde aí, coloca na atividade, tá? Ah, a pesquisa que eu fiz foi da população, a pesquisa que eu fiz foi da amostra. Lembra lá, população é um todo, tudo. E a amostra é uma pequena parte, para te poder estimar o resultado real, tá? Ah, da população, se eu conseguir fazer uma população muito pequena, o resultado é correto? É, porque tu conseguiu pegar todos os indivíduos. Agora, se tu pegou uma população muito grande, pegou uma amostra, tu vai pegar um resultado... às vezes você pode conseguir um resultado exato, mas é muito difícil, mas você vai conseguir uma aproximação, tá? Então, falando de população e amostra, tá? População é um todo e amostra é uma pequena parte que é tirada para fazer, tá? Responde essa pergunta para mim. Variável, tá? Para falar de variável. Variável é o seguinte: uma indústria automotiva pretende lançar um novo modelo de carro. Faz uma pesquisa de sondar a preferência dos consumidores sobre o tipo de combustível, números de portas, potência do motor, preço, cor, tamanho, etc. Cada uma dessas características é uma variável de pesquisa. A variável tipo combustível é a escolha, pode ser, por exemplo, por etanol, gasolina. Dizemos que eles são valores realizados variáveis, tipo combustível, tá? Então, variável aqui tipo assim, tem vários tipos. Pode ser trabalhado com número, com cor, característica, beleza? Aí eu vou especificar duas, tá? Para vocês aí. A primeira a gente vai falar que é uma variável qualitativa. Qualitativa é o seguinte: é uma pesquisa que envolve pessoas, por exemplo, as variáveis consideradas, pode ser sexo, por cabelo, por esporte favorito, por grau de instrução. Nesse caso, dizemos que as variáveis são qualitativas, pode ser apresentadas como possíveis valores, uma qualidade ou atributo ou indivíduos pesquisados, tá? Então, quando tem variáveis que falam de qualidade e atributos, é variável qualitativa, tá? Além disso, dizemos que as variáveis qualitativas podem ser ordinais, quando existe uma ordem dos seus valores, ou nominal, por isso não ocorre, tá? Por exemplo, grau de instrução é de uma variável quantitativa ordinal, tipo assim, tem o primeiro, o segundo. Ah, eu fui o primeiro a chegar, fui o segundo a chegar, fui o terceiro. Então, é uma variável qualitativa de ordem, primeiro, segundo, terceiro, tá? Aí tá, já que seus resultados podem ser ordenados, tipo assim, de instrução. Ah, tu vai fazer o quê? Existe Fundamental 1, Fundamental 2, Ensino Médio e Ensino Superior. Aí, nisso aí tu tá falando de quê? De ordem, né? Como é que seria? Fundamental 1, Fundamental 2, Ensino Médio e Ensino Superior. São variáveis qualitativas, porém ordinais, né? Tem uma certa ordem para te seguir. Aí, quando não tem essa ordem, pode chamar de variável nominal, tá? Beleza? Variáveis quantitativas. Quando a variável quantitativa, uma pesquisa são, por exemplo, altura, peso, idade, anos, números de irmãos. Dizemos que são quantidades, pois seus possíveis valores são números, tá? Então, a variável de quantidade pode ser discretas, beleza? Tratar de contagem de números, tá? Então, quando é variável quantitativa, tá falando de quantidade, falando de números, tá? E a variável quantitativa, ela se divide em discreta, tá? Que tem tratar de números inteiros, tá? Ou contínuas, que tratar de medidas de números reais, por exemplo, números de irmãos é discreta. E tratar discreta, pois podem contar com 0, 1, 2, 3, 4. E altura é que as variáveis quantitativas contínuas, que pode ser medida de 1,55, 1,8, 1,76 e etc. Aí como é que você entende aí a discreta e a contínua, né? A discreta é o seguinte: a discreta só tem números exatos, tipo assim, 0, 1, 2, 3, 4, 5, segundo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, beleza? É número inteiro, redondo, redondinho, certo? E no caso que a gente está falando de variáveis, no caso de contínuas, né? Contínuas é quando tu tem valores, números, né? Quantidades que tem vírgula, beleza? 1,55, 1,76, 1,7, 33,4,
49, beleza? Então, é discreta quando é número inteiro redondo e é contínua quando tem número com vírgula, tá? Aí tem um quadro do resumão para vocês aí. O que é variável? Variável você divide em quantitativa, qualitativa. Quantitativa é discreta e contínua e qualitativa se divide em nominal e ordinal, tá? Aí dá uma olhadinha no material, olha com calma, paciência, tu vai entender tudo direitinho aí, tá? Então, entende isso que a variável é quantitativa e qualitativa, discreta, contínua, quantitativa e qualitativa, nominal e ordinal, tá? Beleza? Frequência absoluta e frequência relativa, tá? Frequência absoluta e relativa é o seguinte, olha aí. Suponhamos que um grupo de turistas, vou começar lá como exemplo, participantes de uma excursão, tenha sido feita uma pesquisa sobre a nacionalidade de cada um e o resultado dela tenha sido o seguinte: Pedro brasileiro, Ana brasileira, Ramon espanhol, Laura espanhola, Cláudia brasileira, Sérgio brasileiro, Raul argentino, Nelson brasileiro, Silvia brasileira, Pablo espanhol. O número de vezes que o valor da variável citado apresenta a frequência absoluta daquele valor, tá? Então, nesse exemplo, as variáveis na nacionalidade, tá? Então, a variável vai ser quem? Nacionalidade, certo? E a frequência absoluta vai ser cada um dos valores, no caso brasileiro, são 6, espanhol são 3, argentino são 1. Existe também a frequência relativa e registra a frequência absoluta ao total de citados, beleza? Então, como é que tu vai fazer isso aí? É o seguinte, chegar aqui na tabelinha, eu vou te explicar direitinho. Tu vai ter a frequência absoluta. Frequência absoluta, beleza? Vão ser esses valores aqui de quantidade que foram citados, beleza? No caso foi o 6, o 3, o 1, né? São quantidade, no caso aí são as frequência absoluta, são os valores aqui, 6, 3 e 1, certo? Aí, tá, a gente vai falar aqui. Nesse exemplo temos a frequência relativa. A relativa é o seguinte, aprende para te fazer a frequência relativa, é o seguinte, tu vai fazer a porcentagem, lembra naquele material de sondagem que eu pedi vocês calcularem porcentagem? A gente vai ver isso aqui agora, tá? Então, tipo assim, você tem 6, no caso dos brasileiros, são 10 pessoas no total que tem lá dentro da viagem, certo? Então, são 6 brasileiros, então 6 em 10, então vai ficar o que? A fração, 6 décimos, tá? Ou, simplificando, dá o que? 3 quintos. 6 dividido para 10, está aqui em forma de fração, a mesma coisa que 0,6. Que 0,6 é a mesma coisa que 60%. Beleza? Então, você faz primeiro a fração, depois você acha a porcentagem. Porque a frequência relativa nada mais nada menos que você calcular a parte percentual, a parte de porcentagem que está lá. Beleza? No caso tem 6 brasileiros no total de 10. Então vai ficar 6 décimos. 6 décimos é a mesma coisa que 0,6, que é igual a 60%, os brasileiros. Agora a gente vai ver dos espanhóis. Os espanhóis vocês sabem que são 3 de 10 tripulantes, né? Então vai ficar 3 em 10, então vai ficar 3 décimos. 3 dividido para 10 é a mesma coisa que 0,3. Então 0,3 em porcentagem vai ficar igual a 30%, tá? Aqui, frequência relativa dos argentinos. No caso tem um argentino. São um argentino de 10 pessoas que estão lá, certo? Então vai ficar 1 décimo, certo? 1 dividido para 10 é a mesma coisa que 0,1. E 0,1 multiplicado por 100 é a mesma coisa que 10%, tá? Então 0,3 é a mesma coisa que 30%, porque 0,3 vezes 100 é 30. E 0,6 é igual a 60%, porque 0,6 vezes 100 é igual a 60%, certo? Então, monta a fração, faz a divisão e acha a porcentagem, tá? Então, a porcentagem é a frequência relativa, tá? Então, absoluta são os valores que eu falei agora há pouco. E a relativa você vai calcular a porcentagem e colocar lá, tá? Beleza? Deixa eu voltar aqui. Tá. A soma da frequência relativa sempre resulta em 100, tá? Então, vai fazer a colunazinha, vou fazer daqui a pouco para vocês aí, só verificar que todas as frequências relativas somando tem que dar igual a 100, beleza? E falar um pouquinho da definição das duas. Frequência, a gente vai falar também um pouquinho da frequência acumulada, tá? Frequência acumulada o que é? Corresponde à soma das frequências absolutas até determinado dado. Eu falo também da frequência relativa, dessa uma, qual a definição dela? Que corresponde à soma das frequências relativas até determinado dado, tá? Então já sabe que é a frequência absoluta, já falei o que é a frequência relativa e acumulada, tu vai fazer acumulações. Eu vou fazer com vocês aí, tu vai entender melhor, tá? Então olha aqui. Opa.
Show. Tá, vamos lá. Então vai ficar assim, ó. Podemos associar a frequência relativa a de probabilidade de ocorrer. Nessas números possíveis, citações suficientes grandes. A gente fez o que? Aí tem aqui as variáveis qualitativa, qualidade, certo? Frequência absoluta, absoluta que a gente viu. Quais são os valores? 6 brasileiros, 3 espanhóis e um argentino. O número total é quanto? 10. Frequência acumulada, que foi falado aqui agora há pouco, tá? Tem a definição. Acumulada é o seguinte: vai fazendo acumulações, entendeu? Pega aqui o 6. 6 na primeira linha permanece 6, já acumula. Na segunda linha, 3 com o resultado anterior. 3 com 6, 9. E aqui, a terceira linha, pega o que está na terceira linha e acumula com a linha anterior. É quanto? 1 com 9, 10. Tá? Então a frequência acumulada é isso. Se a primeira linha permanece do jeito que está, e a partir da segunda você vai acumulando com a linha anterior. Tá? E a frequência relativa foi aqueles cálculos que a gente fez, né? São 10 tripulantes, 6 de 10, fez a porcentagem 0,6, que é a mesma coisa multiplicado por 60%, certo? Relativo que a gente fez lá, 3 para 10, que é a mesma coisa que 30%, e 1 para 10 é a mesma coisa que 10%. E somando todas as frequências relativas, como está escrito lá, é igual a 100%, tá? Só um tempinho aí para a gente falar da atividade que vocês vão fazer aí. Tá, vamos lá. Na primeira questão aí, tá, pessoal? Atividade variativa 01. Classifica as variáveis qualitativas nominais, qualitativas ordinais, quantitativas discretas e quantitativas contínuas, tá? Então vai ver cada item desse aqui, beleza? E vai me dizer que tipo de variável ele é, tá? Número de alunos de uma sala, aí tu vai verificar. Quantidade de professores, aí você coloca aqui. Cor do cabelo de determinada pessoa, aí você coloca aqui. Quantidade de defeitos observados no equipamento eletrônico, você coloca aqui. Tipos de defeitos de cada unidade de determinado produto, coloca aqui. E série em que o aluno está, beleza? Aí você vai vendo, vê o que eu falei lá e dá uma olhada no material e coloca aqui. Só classifica, tá? É de marcar não, como o pessoal tá pensando. Segunda questão. Em uma concessionária de automóveis foi cadastrado 3.500 clientes. Fiz uma equipe com preferência de compra em relação à cor, branco, vermelho e azul. Preço, número de portas, 2 a 4. Estado de conservação, novo e seminovo. E foram consultados 2.010 clientes, tá? Diante dessas informações, responde: qual o número de universo estatístico? Qual o número de universo? Qual é a população? E pergunta depois: e qual a amostra dessa pesquisa? Qual foi a amostra, aquela pequena parte que foi pega para fazer a pesquisa? Quais são as variáveis e qual o tipo de cada uma? Aí tu vai verificar quais são as variáveis, aí tu vai verificar quantas variáveis tem aqui. Aí vai olhando, lê o textinho com calma aí, o comando, beleza? E vai colocando as variáveis que tem aí, tá? Beleza? E assim, quais os possíveis valores da variável cor nessa pesquisa? Aí tu vai olhar qual é a variável cor aí que ele está dando no comando e coloca aí, tá? Terceira, um grupo de alunos foi consultado sobre o time de pernambucanos de sua preferência e os votos foram registrados assim. Aí Central, 3 alunos disseram que gostam do Central, beleza? Náutico, 7 disseram que gostam do Náutico. Santa Cruz, 12 falaram que gostam do Santa Cruz e 5 gostam do Esporte. Construa a tabela de frequência correspondente à pesquisa. Aí no caso aqui eu só quero a frequência absoluta, a quantidade, tá? E a frequência relativa, a porcentagem, tá? E aqui tu vai colocar o nome dos times. No caso tu tem o Central, tá? Vai ter o Náutico, Santa Cruz e o Esporte. 1, 2, 3, 4. Tem 3 linhas. Vou botar mais uma aqui. Aí tu sabe que tem que colocar mais uma linha. Beleza? Então coloco 4 linhas aqui. Embaixo na última linha total. Tá? Só quero só a frequência absoluta, né? Que é a quantidade só. Beleza? E a frequência relativa, aquela que a gente fez lá. Aquela porcentagem. Tá? Na terceira. Na quarta é o seguinte: a tabela foi construída a partir da classificação dos alunos do segundo EJA que atribuíram uma prova de matemática, tá? Aí tem os caras lá de falar do nível de dificuldade, né? E a quantidade de alunos que falaram no 2018, tá? Os que disseram que tá muito fácil, disseram que foi 10, fácil 15, mediana 4, difícil 6 e muito difícil 5.
Aí construa a tabela de frequência absoluta e relativa. Tu vai fazer uma tabela bem parecida com a terceira questão aqui, tá? Aí no caso a variável vai ser essas aqui que estão aqui, certo? Aí tu vai colocar a variável absoluta, né? Que são só a quantidade, já foi dado aqui, né? Só calcula a variável relativa, tá? Aqui, certo? E na quinta e última é o seguinte: questão da Unicamp, São Paulo, quinta questão. O Código de Trânsito Brasileiro classifica as infrações de acordo com a sua natureza, de leve, médio, grave e gravíssima. A cada tipo correspondente da pontuação da multa em reais conforme a tabela abaixo, tá? Aí leve, o cara perde 3 pontos, a multa é de R$ 53, média 4, perde 4, a multa é de R$ 86, grave perde 5, paga 128, gravíssima perde 7 pontos na carteira e paga 192. Aí fala disso aqui estão arredondados, que é umas fraçõezinhas, tá? Aí na letra A, que é para fazer: um condutor acumulou 13 pontos de infrações, determine todas as possibilidades e quanto à quantidade e a natureza de infrações cometidas pelo condutor. Tipo assim, o cara perdeu 13 pontos, certo? Então tu vai fazer combinações aqui, né, que dê 13 pontos aqui. Aí vai ver que combinações você faz aí que vai dar 13. Aí na B, qual foi o pago em cada possibilidade? Vou fazer uma primeira possibilidade, aí combina. Para dar 13, eu vou pegar aqui uma de 5, 7, não, vai dar 12, não dá. Aí tu faz combinações desses 4 valores aqui, né? Para dar 13, aí coloca uma possibilidade, aí coloca 2 possibilidades, 3 possibilidades, 4 possibilidades. E na letra B tu vai colocar cada possibilidade que você encontrar, o valor que ele vai pagar em reais aqui. Aí tipo assim, acumulou um exemplo, uma leve, uma gravíssima, né, 10. Aí coloca 192 mais 53, aí coloca o valor aqui, entendeu? Daquela possibilidade, tá? Então, verifica, tá? Quais são as possibilidades combinando esses 4 números aqui que dá 13, tá? Aí verifica quantidade montar e aqui a quantidade, quanto é que o cara vai pagar, tá? E dessas questões aí, tá, pessoal? Eu vou querer que façam resolução dessa atividade. Deve conter os cálculos das questões, tá? E a data para entregar é a próxima quarta-feira, 16 aí, tá? Um abraço. Qualquer dúvida pode chamar aí, tá? Não te acanha, não fica nervoso, pede a vergonha, chama, tá? E que eu tô aí para ajudar. Se eu não conseguir mandar um audinho, mandar uma imagem, tu não conseguir entender, tá? Aí que a gente pode fazer, eu posso gravar um mini vídeo lá, como eu já fiz com alguns colegas de vocês, no WhatsApp mesmo, de 40 segundos. 1, 2, 3 vídeos até você entender, tá? Beleza? Um abraço aí e bons estudos.